É muito difícil acreditar num ser humano que nasceu nesse mundo e que consegue traçar um objetivo de longo prazo. Educação é um objetivo de longo prazo e não tropece em nenhum dos estágios. Olha, é impossível. Apenas o próprio Cristo conseguiria fazer isso se fosse pai e tivesse uma família, tá? Mas isso é impossível para seres humanos. Então vai ser obrigatório para você corrigir uma rota, corrigir uma palavra, corrigir um passo, corrigir uma atitude que você tem tomado para que aquele fim proveitoso que você tem em vista seja alcançado. E educação você tem que ter um objetivo traçado a longo prazo, tá? Então, a educação não acontece em 3 dias, nem em 1 mês, nem em 1 ano. É durante um período longo de vários anos, sendo educado e educando os seus filhos, se você é pai, tá bom? Então, o verbo latino, dicere, é a base da palavra disciplina. Então, da onde que vem a nossa palavra disciplina no português? Vem desse verbo dicere, que é uma palavra latina, um verbo latino, tá? Esse verbo significa o quê? Aprender ou adquirir conhecimento. Portanto, disciplina estava intrinsecamente ligada ao processo de aprendizado e ao conjunto de regras e práticas que eram ensinadas e seguidas para adquirir conhecimento e habilidades em várias áreas. Então você vai perceber que a palavra disciplina, da qual a nossa palavrinha em português se origina, que é do latim, ela tem um significado um pouco diferente daquele que está no texto de Hebreus. A carta aos Hebreus, ela foi escrita por um autor desconhecido e foi escrita em grego, ok? Então, na mentalidade de quem escreveu, claro que o autor, muito provavelmente, quase certeza, né, foi um judeu e ele pensava as coisas como um judeu pensava, tá bom? Ele usou a língua grega, que era a língua mais falada na época, a língua que era a língua popular, e ele pensava em hebraico, óbvio, ele tinha um pensamento hebreu, judeu na sua mente, tá? Mas a palavra que ele utiliza, ela traz esse sentido que é diferente. Eu vou falar para você agora qual que é o sentido da palavra em grego, mas é diferente desse que eu acabei de ler no latim. Tem uma pequena diferença, tá? Não são 2 palavras que a gente tem que escolhe uma e fica com a outra, e despreza essa e fica com aquela. Não é bem assim. Mas se aproximando mais do autor, partindo da palavra que nós temos na nossa mente hoje, que é a palavra comum, corriqueira, disciplina, e aprofundando esse estudo e indo tentar entender como que era esse pensamento na cabeça do autor, a gente vai perceber que tem uma pequena diferençazinha entre disciplina, dicere, que é latim, que significa esse processo de aprendizado e conjunto de regras que são ensinadas, tá? Tem uma diferençazinha na palavra que é usada pelo autor de Hebreus, e a gente vai tentar entender ela agora, tá bom? No texto grego da carta aos Hebreus, apesar do autor muito provavelmente ser judeu e pensar com a mentalidade judaica, ele usou o grego para escrever. A palavra disciplina significa fornecer instruções, até aí tudo bem, com a intenção de formar hábitos adequados de comportamento. Até aí não tem muita diferença. Dicere, a palavra latina, que é esse conjunto de aprendizado, de regras, né? E no grego, que é a palavra paideia, tá? Para quem quer saber aí, a palavra paideia, que tem essa ação de fornecer instruções com a intenção de formar hábitos adequados de comportamento. Não é apenas um conjunto de regras a serem ensinadas, mas ela tem um fim que é adequado a um comportamento. É muito parecido com a palavra latina que nós temos hoje na nossa cabeça. Então, até aí não muda muita coisa. Porém, eu acredito que esse significado aqui agora, ele da mesma palavra em grego, ele é mais condizente com o texto. Lembra que eu falei para vocês? O autor de Hebreus está escrevendo uma carta para igrejas que estão passando por dificuldades.
estão passando por testes, por provas de fé, por privações, por ações do governo contra a igreja, né, investidas do governo na época ali, o Império Romano. E eu acho que a palavra que estava na mente do autor de Hebreus tem mais a ver com essa da qual eu vou propor para vocês um significado. Olha só, outro possível significado da palavra paideia, que é a correção, a disciplina, é o quê? A imposição de consequências dolorosas ou outras desvantagens sobre alguém, por causa da sua desobediência, como parte de um processo de melhora do caráter e ações de alguém. É óbvio, tá, gente? Isso aqui é uma explicação do dicionário teológico, né, que trabalha com a origem da palavra, mas, sobretudo, esses autores de dicionários teológicos, eles tentam trazer a mentalidade do autor do texto e trazem esse significado um pouco mais, assim, digamos, elástico, né, um pouco mais explicado, mais detalhado, porém que após muitos anos, muitos estudos, eles conseguem mais ou menos entender que aquele significado está mais próximo do que o autor queria trazer. Então eu acho que, entendendo que o contexto dos receptores, né, dos destinatários da carta dos Hebreus, é esse contexto de dificuldade, de lutas, de perseguição, e é para cristãos, né? Então ele está falando, olha, essas dificuldades estão sendo impostas a vocês por Deus, ou por desobediência da parte de vocês, que é muito comum, é muito provável que seja isso, porque João diz, né, em 1 João, que todos pecam, ninguém pode dizer que não peca. E se todo mundo peca e é filho de Deus, sendo filho de Deus, são corrigidos por Deus, que é o nosso Pai. Então, eu acho que é muito mais fácil, é muito mais provável entender que o significado dessa palavra é esse aqui, que os autores dos dicionários colocam um pouco mais elásticos, porque eles entendem esse contexto. Então, eu escolho esse aqui, que é essa imposição de consequências dolorosas ou desvantagens sobre alguém, por causa da sua desobediência, como parte de um processo de melhora do caráter e das ações de alguém.